Bom dia a todos e todas. Esse é o ProsaCast, iniciativa do mandato do deputado estadual Jefferson Fernandes, que discute e debate temas muito relevantes para a sociedade brasileira e gaúcha e muito caros ao próprio mandato. Hoje, no ProsaCast de hoje, nós temos a presença do nosso deputado Jefferson Fernandes, que está aqui hoje, finalmente liberado de algumas agendas, e que já nos trouxe aqui um acervo bibliográfico que tem ocupado as preocupações do deputado. Bom dia, deputado. Satisfação, Celso, Juliano, Dagoberto, estar aqui com vocês para essa boa prosa. Não, o que eu estou trazendo, na verdade, são algumas leituras que em 24 para mim foram bem importantes. E esta eu concluí ontem durante a sessão aqui da Assembleia, tá? Sugestivo. Mexeu muito comigo, do meu xará, o Jefferson Tenório, o avesso da pele, que inclusive recebeu merecida homenagem aqui do Parlamento Gaúcho. De fato. Para compreender esse mundo doido que nós estamos vivendo, ou essa humanidade enlouquecida do século XXI, para mim foi bem importante ler o Animal Social, né? Um psicólogo social aí, o Eliot Aronson, que me abriu os olhos para várias questões, e entender a confusão das redes sociais. Para mim, os engenheiros do caos foi bem legal. E estou trazendo Raiz do Conservadorismo, que é do Juremir, que eu já li e estou relendo. Então, espero, nem sempre o que tu planeja dizer numa prosa que nem essa tu consegue, né? Mas espero aproveitar alguns conteúdos aqui, ao menos na nossa conversa. Excelente. E eu sou o Celso Rodrigues, assessor do mandato também. Estou me apresentando agora, finalmente, pela primeira vez, porque eu faço a apresentação e não digo quem sou, né? E nós temos aqui uma presença ilustre do Juliano. Juliano, te apresenta para o nosso público aqui. É mais fácil tu te apresentar do que eu dizer o teu vasto currículo. Não. É um prazer estar aqui, né? Eu trabalho com letramento racial, trabalho com as questões antirracistas, com a pauta da negritude, né? Mas sou administrador de empresas, né? Oriundo do mundo corporativo, né? E do mundo corporativo muitas coisas foram vistas e deram bagagem para esse trabalho, né? E também do meio público, de alguma experiência, né? E hoje eu dirijo, né? Tenho uma consultoria, a JG, que é uma consultoria focada em treinamento e capacitações antirracistas, né? Isso eu chamo de soluções para a promoção da igualdade racial, justamente porque trabalho, né? E sou gestor de promoção da igualdade racial junto ao Ministério da Igualdade Racial. Então, realmente venho aqui trazer algumas questões, né, sobre letramento, sobre as questões e as pautas antirracistas, né, nessa troca maravilhosa com o deputado e com alguém que eu admiro, que é o Dagoberto. Dagoberto Albuquerque da Costa, companheiro de velhas lutas. Diz aí para a audiência quem tu és. Primeiro cumprimentá-los, né? Bom dia, meu amigo Celso, de muitas batalhas, muitas mesas já que nós dividimos, né, cara? Cumprimentar o nosso querido companheiro Jefferson Fernandes também, que tive a oportunidade de conhecer lá nos idos de 2012, 13, né? Que nós começamos a ter uma relação mais próxima, assim, quando eu era diretor lá do Presídio Central, e o Jefferson sempre foi um camarada muito ativo, né? Nessa área, sempre nos apoiou enquanto nós estávamos lá na direção. E cumprimentar meu amigo Juliano Guedes, que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Fazer uma confidência aqui, o Juliano, ele é amigo de infância da minha esposa. E através dela eu acabei conhecendo o Juliano e a gente, né? Então a gente... É um casamento, um verdadeiro casamento. É, verdadeiro casamento. Ao longo de, não vou dizer quantos anos para não, né? Enfim, para não denunciar aqui. Por falar em casamento, eu tenho que me intrometer e fazer fofoca, né? O Juliano é casado com a Andréia Farias, que é jornalista do nosso mandato. Exatamente. Eu não queria que dissesse, mas eu... E o casal tem uma bela filha, que já está grande, já. A filha lindona, Mariana. Mariana está grande. E queria aproveitar o ensejo e lembrar que esse ProsaCast, que é o terceiro ProsaCast, inaugura pela primeira vez uma mesa só masculina, né? Nas edições anteriores tivemos a presença de mulheres debatendo aqui. Há que se corrigir isso, então. Há que se corrigir isso. Há que se equilibrar isso, digamos assim. Eu queria começar a questão com um tema bem contemporâneo. A semana passada, num evento literário aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma escritora negra foi premiada. E, na ocasião, o escritor Ayrton Ortiz fez uma fala
falando sobre a excelência da literatura rio-grandense em função da imigração alemã e italiana. E que ele expressou como um problema de um caráter defeituoso da nossa literatura, a presença negra. Mais ou menos essas palavras. O que ensejou da parte da premiada, inclusive, da escritora negra premiada, um protesto. E é nesse protesto que eu quero me focar e perguntar, porque nesse protesto ela fala justamente sobre o silêncio das pessoas brancas na própria plateia diante desse discurso. Eu queria começar mais ou menos por aí. Eu queria começar falando um pouco da minha experiência profissional para poder trazer esse assunto. Eu sou tenente-coronel da Brigada, aposentado, e hoje eu estou fazendo um mestrado em Segurança Cidadã na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema da minha pesquisa é a carreira dos oficiais negros da Brigada Militar. E eu parti do ponto de observação que a Brigada Militar, em 187 anos, ela nunca teve um comandante-geral negro, nem subcomandante-geral negros. Então, estou tentando entender quais foram os mecanismos que impediram os coronéis negros de terem assumido essa função. E, na minha pesquisa, professor Celso, eu comecei a perceber, né, além das minhas observações empíricas, que a Brigada Militar ela é uma instituição, basicamente, que homens brancos, né, eles assumem posições de comando dentro da instituição, e a instituição ela acaba, por isso, ela tem um viés, né, uma coloração que não reflete a coloração das praças. Né? Basta a gente abrir as redes sociais da Brigada. Se a gente abrir hoje as redes sociais da Brigada, a gente vai ver que a maioria dos posts, 99% dos posts, são posts com profissionais, homens e mulheres, brancos e brancas. Né? E onde estão os nossos profissionais negros da Brigada Militar? Eles acabam ficando invisibilizados. E aí, esse protesto dessa escritora, ele se torna legítimo à medida que essa invisibilização também ela ocorre em todos os campos. Ela falou da literatura, pô. E ela, inclusive, na fala dela, ela trouxe muitos exemplos, né, de escritores e escritoras negros e negras. O Jefferson trouxe aqui o xará dele, o Jefferson Tenório, que escreveu um outro livro agora, que se chama De Onde Viemos, também, que é uma outra obra literária mais nova do Jefferson também, que eu não comecei a leitura ainda, mas pretendo começar. Mas, então, acho que o protesto dela é legítimo nesse sentido. Extremamente. Permite, Dagoberto, que a satisfação de estar aqui é também pelas trocas, né? Porque meu projeto de mestrado é a subrepresentação de negros e negras em espaços de poder e decisão. E isso ampliando um leque de pesquisa que também poderia entrar a Brigada. Porque realmente essa subrepresentação ela representa, tá, o que a Cida Bento, que é uma das autoras do Pacto da Branquitude, né? O Pacto Narcísico da Branquitude, é esse lugar de privilégios que ele acaba se perpetuando. E quando a a escritora ela faz esse levante, ela coloca, de alguma maneira, ela ressalta, existe um pacto narcísico da branquitude. Brancos assumem a responsabilidade, façam esse levante. E porque é um local realmente muito confortável, e não proposital, mas confortável que perpetua as estruturas de poder. Nesse manifesto dela, nesse levante dela, ela cita simplesmente Oliveira Silveira. E até na hora que ela cita Oliveira Silveira, como é que vocês não lembram de Oliveira Silveira? Eu diria mais. Um dos presidentes da Academia Rio-Grandense de Letras foi simplesmente Dr. Antônio Carlos Cortes. Dr. Antônio Carlos Cortes, vivo, foi um dos presidentes. Hoje tem um cargo na área da cultura, se não me engano. E participou da formação de letramento racial, simplesmente junto com Oliveira Silveira, determinaram, forjar um Dia Nacional da Consciência Negra. Então, receber, né, esse manifesto desse presidente, ele chega a ser uma afronta. E ela se posicionou como tal. Celso, eu confesso que me preparei para a prosa aqui com enfoque na segurança pública, sim. Né? E pretendo também, a exemplo dos meus colegas aqui, dizer que pesquisei aí no meu processo de confecção aí da dissertação de mestrado, praças da Brigada Militar que foram vítimas de assédio moral e sexual. Confesso para vocês que eu não usei nenhum critério de raça para selecionar os entrevistados. Um foi indicando o outro, né?
E eu só cuidei para não ter um desequilíbrio de gênero muito acentuado, Exato. porque daí não fecharia com a composição da brigada. Mesmo assim, eu tinha 6 homens e 4 mulheres entrevistados. E foram entrevistas profundas e, para minha felicidade, 4 eram pessoas negras e 1 pessoa parda. Então, deu meio a meio branco, pardos e negros. E dentre as perguntas que o meu orientador me ajudou a construir, o Marcos Rolim, a gente fez constar elementos sobre a questão racial dentro da Brigada Militar. E foi uma entrevista assim que me chamou muito a atenção. E eu acho que em boa medida explica o comportamento dos policiais no atual momento que nós estamos vivendo, que não difere do posicionamento do conjunto da sociedade. Talvez agravado, porque é uma instituição de Estado que tem como missão máxima proteger a sociedade e podendo usar mecanismos de força para conter possíveis exageros, excessos, desequilíbrios de alguém dessa mesma sociedade. E me chamou a atenção, depois pretendo falar mais aqui para não monopolizar, mas o quanto as pessoas negras, ou mesmo as pessoas brancas que eu entrevistei, em nenhum momento admitiram postura racista da parte da corporação. Quer seja com elas, quer seja no trato com a sociedade. Houve uma fala que me chamou muito a atenção e me ensinou, inclusive, como abordar o tema com as outras entrevistadas, que diagnosticou na sociedade ações racistas pelo fato dela ser negra e ter feito a abordagem numa determinada comunidade, foi chamada de negra, de macaca, de etc. Isso me chamou muito a atenção. Então eu inclusive organizei melhor a forma de abordar o tema a partir desta fala, o que deixou mais à vontade o servidor de se pronunciar, porque eu vejo que quando trata de polícia, as pessoas, ainda mais praça, por mais que ali a gente guardasse sigilo sobre os nomes, identidades, enfim, mas sempre tem um receio de falar, porque a corporação fala mais alto. Então, daqui a pouco, se eu confessar aqui que, como praça, eu fui vítima de racismo, ou pior, eu agi sendo racista, eu estou expondo a minha instituição e, ao expor a minha instituição, poderei, inclusive, ser punido. É como se houvesse uma outra camada no racismo estrutural, no âmbito da segurança pública, de profissionais de segurança pública, houvesse essa outra camada também, a esse racismo estrutural, que seria a camada corporativa, interpretada a partir da perspectiva branca, né? Sim. Pois é, falando um pouco sobre o tema da segurança pública, né? Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 20 anos, 71% das pessoas que foram assassinadas no Brasil nos últimos 20 anos eram pessoas negras. E a gente não precisa, um exercício estatístico não precisa ser muito longo quando a gente pensa, por exemplo, nos mais de 40 mil pessoas assassinadas no Brasil no último ano, qual é o percentual de população negra dentro desse conjunto. E se nós pegarmos números de vitimização da polícia, né, policiais mortos em atividade, nós vamos chegar a um número em torno de 61% desses policiais, né, são negros. Queria que vocês abordassem um pouco esse tema, essa perspectiva no âmbito da segurança pública. Antes de abordar esse tema, eu queria falar sobre essa questão da pesquisa do Jefferson, que também alguns elementos eu trouxe para a minha pesquisa. Eu entrevistei uma alta autoridade da Brigada Militar, né? Uma alta autoridade da Brigada Militar, que na entrevista dessa pessoa, ela me disse que a Brigada Militar não é uma instituição racista. Ele peremptoriamente disse isso. A Brigada Militar não é uma instituição racista. Começa errado. Mas ele reconheceu que a sociedade brasileira é uma sociedade racista. Sim. Então, a Brigada Militar é uma ilha no meio dessa sociedade racista. Sim. Que não pratica o racismo. Eu achei muito...
desconexa essa fala dele. Mas assim, é né? uma fala geral, assim, né? Aquela pesquisa já foi feita há mais tempo, né? 80% das pessoas acreditam que existe racismo no Brasil. Mas ninguém levanta a mão quando tu pergunta. Aí fizeram né? outra pergunta, né? Vocês se consideram pessoa racista, né? Não. 90% não se consideram racistas. Aí dá um contrassenso. Né? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, Jefferson, que essas pessoas que tentam proteger a instituição, na verdade, elas estão fragilizando a instituição. Claro. Né? Porque elas tentam proteger a instituição, mas, na verdade, elas não estão protegendo, porque o simples fato de admitir que a brigada pratica o racismo institucional, né, ele poderia promover políticas públicas que ajudassem a brigada a se desenvolver nessa área. Né? Então, se admitir que nós temos um problema é o primeiro passo para resolver o problema. Não, nós temos um problema. O que nós vamos fazer? Bom, vamos chamar o professor Juliano Guedes, vai montar um curso para nós aqui, né? E nós vamos dar um letramento racial para os oficiais, começando lá do coronel mais antigo até o soldado mais moderno, e a gente vai ajudar, então, as pessoas a não indicarem mais, apontarem o dedo para a nossa instituição sobre isso. Com relação às estatísticas, eu acho que são questões de escolhas operacionais das nossas corporações policiais. Eu sempre, o Celso, como já ouviu a minha fala várias vezes, ele sabe que eu sempre dou esse exemplo, né? Quando eu era tenente da brigada, capitão, tal, que eu trabalhava... Eu sempre dou esse exemplo para dar o exemplo então, que o Dagoberto traz. Eu sempre falo... essa fala é muito significativa, assim, porque ela retrata justamente isso que o Celso acabou de falar, né? Da questão das estatísticas, que eu acho que são escolhas, né? Eu sempre chegava no quartel, me arrumava para trabalhar, tal, né? Botava lá minha farda toda operacional, colete, arma, tal, lá, entrava na viatura. Quando eu chegava na viatura, minha equipe já estava lá pronta, me esperando, tal. E aí eles, eu tive uma equipe, sempre equipes muito motivadas, assim, que trabalhavam com os oficiais, né? Ô, capitão, ô, tenente, nós vamos trabalhar hoje, nós queremos trabalhar. Pô, vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar. Isso aí, vamos. Onde é que nós vamos? Vamos lá na Bom Jesus, vamos. Vamos lá na Vila Jardim, vamos. Vamos lá na Cruzeiro, vamos, tal. A gente trabalhava operacionalmente lá, montava barreiras, abordava as pessoas, tal. Num determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que as escolhas eram sempre as mesmas. Porque os caras nunca estavam motivados para trabalhar no Moinhos de Vento, no Bonfim. Numa rave, assim, na saída de uma rave. Vamos trabalhar na rave, vamos abordar o pessoal que está saindo embriagado lá e tal, né? Nunca. Dirigindo embriagado. Então, eu tinha eu comecei a ter essa impressão, peraí, porque a gente sabe que majoritariamente quem mora nessas regiões, né, essas populações são populações, né, negras. Então, eu acho que essas questões que tu trouxeste desses números são questões de escolhas operacionais. Até, eu me lembrei agora, para não fugir, uma das pessoas que eu entrevistei, praça da Brigada Militar, quando eu perguntei se a maioria das pessoas abordadas eram pessoas negras, ela me respondeu assim, olhando bem no olho: eu não tenho culpa se a maioria das pessoas que transgridem a lei são pessoas negras. E me chamou muito a atenção, sabe? Aquela abordagem forte, porque não cabe a mim escolher a cor da pele. Eu vou no transgressor. Só que quando tu seleciona uma comunidade para fazer abordagem, e eu sou de uma família bem pobre lá do interior, que não é tão forte essa desigualdade quanto numa capital. E hoje eu estou numa situação de privilégio em Porto Alegre, né? Enfim, deputado, moro num condomínio protegido e tal. Eu nunca tive uma abordagem chegando em casa ou nos locais que eu saio, né? Em contrapartida, na comunidade que a minha esposa dá aula, né? Aqui na Zona Sul, quando eu vou lá por algum motivo, ou buscá-la, ou levar nossa filha, enfim, conviver com aquela comunidade, é muito comum a gente ver abordagem acontecendo. Então, daí eu lembro agora até um outro policial que infelizmente a gente perdeu ele, um amigão meu dos que eu entrevistei, e até quando eu publicar eu quero dedicar a ele a essa pesquisa, que é o Milton Perkowski, né? É o único que eu estou declarando. Eu sei que ele não se incomodaria, né, de eu falar o que eu tô falando aqui, ó. Mas ele abriu o coração na entrevista e ele disse: Jefferson, eu sou de uma geração, e ele era exatamente da minha idade, que a gente era formado aprendendo o perfil do criminoso. É o perfil. E a gente, durante o curso, aprendeu que era jovem, a forma de vestimenta, o jeito que caminhava, e a cor da pele era negra. E nós saíamos dali enraivecidos
e prontos para abordar o primeiro que aparecesse com aquele perfil, né, que era para nós ensinado como sendo do delinquente. Então veja que esse conjunto de coisas, eu vejo assim que a brigada, é óbvio, ela foi sutilmente mudando suas instruções e tal, mas eu vejo que a exemplo de todas as demais instituições, tá? E eu estou falando porque casualmente eu pesquisei a brigada, enfim, não tenho tanto conhecimento da Polícia Civil, da Polícia Penal, mas certamente chegaríamos ao mesmo entendimento, que aquilo que o Bisol dizia, eu sempre fui admirador do Bisol. Grande Bisol. Ele dizia assim, olha, nós tivemos uma fase de escravidão no Brasil, que a pessoa negra era considerada objeto, mercadoria, ela não valia nada. Com os processos que se deram de luta, de resistência, virou uma vergonha tratar do assunto. Uhum. E daí veio em cena a hipocrisia. Né? Tu não fala, pelo amor de Deus, que tu é racista, te contenha, tá? Te contenha na tua vergonha. E eu ouso dizer, né, o Bisol não está mais entre nós, que a gente está voltando a viver um outro momento, que as pessoas passam a explicitar o seu racismo. Né? Tomaram coragem. Tomaram coragem. E veja que esse momento, ele é um paradoxo. Ao mesmo tempo que é nojento tu ver uma manifestação pública de racismo, mas talvez oportunize a gente tratar com mais nitidez o assunto. Olha, existe racismo. Se livrando vamos do cinismo, parar, né? de ser hipócritas, cínicos, né? Aliás, a deputada Bruna, que é a deputada Bruna aqui, deputada negra, minha amigona, ela foi para os Estados Unidos no início do mandato e ela disse para mim, Jefferson, eu voltei muito impactada. Porque lá as pessoas racistas me olhavam com cara de nojo. Sim. Né? E aqui a gente está Aqui é muito antes, pelo contrário. Né? Então, o caso é interessante. Eu partilho desse ponto de vista do Jefferson. Eu também acho que aquilo que o Florestan Fernandes falava, né, que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito, né, uma coisa mais ou menos assim que ele dizia, que é ocultar o seu racismo, agora está se explicitando até por todo um novo contexto sociológico, né, que a rede social também favorece, enfim, né, do ódio como afeto essencial da sociedade, né? Ao explicitar meu ódio, eu estou criando vínculo com aqueles que também têm um ódio em comum. Mas eu me lembro que o ponto de vista da Polícia Civil, né, o meu pai, a história é muito parecida. Eu morava na Zona Norte, no bairro de API, né? E aí, sempre que tinha um assalto, um roubo de uma loja, um arrombamento, né? Que era uma coisa clássica nos anos 70, né? Na era pré-direitos humanos, né? Meu pai era policial civil. E ele sempre chegava em casa e dizia assim, vou ter que sair agora, vou fazer uma batida policial na madrugada. E vamos lá na Frei Caneca. E eu não sabia, Frei Caneca para mim era um lugar meio idílico, assim. Que lugar é esse, Frei Caneca? Ninguém sabia direito na Zona Norte o que era. Era o Quilombo do Sketch. Hoje, Quilombo do Sketch. Pela Frei Caneca. Pela Frei Caneca. Mas eu notava sempre isso, sim, que o Dagoberto falou. Sempre que havia assim, uma crise na segurança pública do bairro, o lugar visado pela batida policial era sempre a Frei Caneca. Será que falta letramento racial para essas instituições, Juliano? Muito. Talvez eu vejo assim, como o Laurentino coloca, né, e outros autores, o racismo está no centro das relações. No centro das relações econômicas, nas relações de poder, nas relações estruturais. Né? E o grande problema é a não admissão dessa centralidade de pauta do racismo. A gente vai para uma pauta social, pauta econômica, a gente volta para uma pauta de segurança pública e sempre tem o racismo ali. E a gente nunca coloca o racismo como um problema causal de tudo isso. Se eu faço abordagem policial em massa e tenho um perfil negro, eu tenho realmente o racismo como um elemento causal. Se eu perguntar, tem uma técnica japonesa, né, que pergunta 5 porquês para a gente achar a causa. Né? Então, por que as batidas policiais são mais recorrentes com pessoas negras? Aí tu vai pergunta 5 vezes porquê, tu vai achar a causa racial. Tá? E o letramento justamente ele trata a causa. Tá? Eu diria, sim, arriscando, né, Dagoberto e Jefferson e Celso, né, que o grande problema da segurança pública é que ela está com efeito. Os próprios praças, eles estão ali
numa atuação, seja ela não preconceituosa ou preconceituosa, está dando o efeito, eles têm que agir. Né? Mas tem uma parte de inteligência da segurança pública que ao meu ver, que tem que trabalhar a causa. A causa do processo, que é a causa racial. Então, quando a gente fala de perfil da pessoa que é abordada, né? A gente está falando de estereótipo. Tá? O estereótipo racial. Né? Que é perpetuado na mídia. O negro é malandro, ou a mulata é sensual. Mulata é o cruzamento de mula com jumento. Né? Ou o serviçal, ou aquela pessoa espevitada, ou aquela pessoa que tira proveito da situação. Isso tudo cria um imaginário, né, que ressalta, né, a necessidade de uma abordagem maior. Então, o letramento é necessário. Né? Letramento é a base de uma abordagem racial. E até é interessante que o Jefferson falou ali, o deputado Jefferson falou, sobre a pessoa que não se considera racista, né? A pessoa branca não se... logo após o episódio do George Floyd, a escritora Robin DiAngelo, né? Ela escreveu um livro chamado Fragilidade Branca. Porque ela queria tocar nesses assuntos em todos os meios e as pessoas brancas dizem, não, eu não sou racista. Ah, mas eu não fui racista, né? E já saltavam, né? Então ela escreveu um livro chamado Fragilidade Branca. Tá? Porque como é difícil as pessoas admitirem que são realmente racistas. Né? E a nossa sociedade é racista. Tá? Talvez, Celso, tu seja racista. Talvez, Jefferson, tu seja racista. Talvez a gente tenha elementos racistas. Né? Só que o racismo é um tabu tão forte, né? Tão forte, que a gente pode admitir que a gente é machista, e somos machistas estruturalmente, né? Exatamente. Né? Mas a gente nunca admite que é racista. Ou pelo menos a sociedade que não admite que é racista. E pasmem, professor Celso, esse livro, tá? Ele foi altamente vendido na sociedade americana, né? Que queria entender a questão racial, né? O nome Fragilidade Branca. Então teria uma fácil tradução literal para Fragilidade Branca nas edições brasileiras. Né? Esse livro não passou nas edições brasileiras com esse título. Foi impedido. Né? E foi colocado, não basta não ser racista, sejamos antirracistas, para não passar que existe uma fragilidade branca. O título foi esse. Então, o título da obra é esse. Sim, é esse, não basta não ser o traduzido. Mas o título literal é a fragilidade branca. Então a gente aí a gente vê quanto é a fragilidade branca. A fragilidade. E a literalidade, né? Eu aproveitando a tua fala, a maior... A frase assim, mais característica para dizer que a pessoa não é racista, e isso ficou muito evidente naquela oportunidade que foram flagrados deputados federais dizendo que negro, índio, gay eram tudo que não prestava. Debate fatídico que eu tive na rádio Guaíba e aqui, né? Com os protagonistas desse feito. Sim. E o deputado federal e o agora senador que debatiam comigo, eles afirmavam a todo momento, que é uma frase corriqueira que a gente ouve por aí, eu convivo harmonicamente com os amigos dos meus filhos que são negros. Eu não tenho problema. Ou eu já ouvi também, né? Eu tenho vizinhos que são gays, eu tenho um filho que é gay. E aí, o brasileiro apela sempre para intimidade, né? É o famoso negro card, né? É o negro card. Mas tem o meu amigo que é negro. Meu barbeiro é negro. Meu barbeiro é negro, minha empregada é negra. Mas vocês sabem que para mim, ao menos, a leitura, ela me ajuda a refletir muito assim, sobre os conceitos e preconceitos. E o Laurentino, ele traz um elemento aqui que para mim, embora eu acho que ele não quisesse dizer isso, mas para mim soou assim, quando ele fala da preferência dos senhores de engenho por um determinado perfil de negro a ser comprado. Então, eles já sabiam, pelo histórico, dentro do navio negreiro, se aquele cara era rebelde, se ele era irritadiço, se ele contestava, né? Se ele tinha um perfil de obediência, porque alguns... Essa narrativa para mim também é bem impressionante. Alguns já foram sendo adestrados na viagem, né? Que durava 30, 40, 60 dias em alto mar. Iam, inclusive, se subordinando a ajudar os feitores ali,
os oficiais do navio a controlar os sequestrados. Então, esses já ganhavam um preço maior. Então, certamente, um senhor de engenho que comprava cativos dóceis, ele poderia dizer, não, mas os meus negros não dão problema. Gente boa de lidar. E talvez essa relação harmônica gerasse de quem observasse assim de fora, pá, mas como ele é querido com os seus, logo, ele não é preconceituoso, ele não é um sujeito que maltrata os seus escravos, trata dignamente. Ele nem precisa açoitar tanto. É parecido com a jornada 10 por 1. Assim, para mim, e eu quero aproveitar aqui... Eu até faço isso. Sem medo de monopolizar um pouco ou menos, a história inicial aqui que a gente começa falando, né? É muito comum, e eu convivo muito com pessoas que têm origem europeia bem branca, né? Que é diferente do português e do espanhol, né? Que já pende mais para a cor da minha pele. Mas pessoas de origem alemã, italiana, polonesa, eu acho bonito quando elas falam com muito orgulho dos seus antepassados e elas dominam plenamente, a maioria das quais com as quais eu convivo, a história dos seus bisavós, avós. Uma genealogia. Sabe qual é a comunidade da Itália, da Alemanha que vieram. Comumente, quem melhora um pouco de vida vai para esses países e visita o local onde os seus antepassados construíram a comunidade, construíram a igreja, a escola e depois... O que eu leio assim, ó? Essas pessoas podem bater no peito com orgulho que conhecem o seu passado. Sim. Sabem de onde vieram. Sobre o nome. No entanto, eu, com muita tristeza, eu sou uma mistura... Né? Os missioneiros gostam de inventar umas coisas que às vezes não tem graça para quem está ouvindo, tá? Mas mas tudo bem. É uma mistura de guará com mão pelada. A gente geralmente não sabe a origem. Guará? Né? O que é guará? Guará é um bicho do mato. Tá. Né? Mão pelada eu sei que é um bicho. Os dois, né? Mas é um jeito tosco de falar que a gente não sabe da origem, né? O Fernandes seria então guará com mão pelada. Geralmente um fazendeiro que emprestou o sobrenome para alguém que era peão, né? Porque a minha avó materna, bisavó, tinham descendência guarani, né? E para por ali, eu não sei interpretar da onde eu vim, né? Pior ainda as pessoas negras que foram raptadas num outro continente. Qual é a etnia mesmo que eu vim? Porque tem uma confusão dentre os indígenas, quem lê de fora, a pessoa branca, ao olhar indígena, acha que todo mundo é da mesma etnia. Ou todos os negros são da mesma etnia. Né? Ou a Elisa Lucinda, a poeta, aquela que diz que sempre acha que ela é a Zezé Mota. Ela sempre... tu és Zezé Mota. Ela é Elisa Lucinda, poetisa. Ela diz que normalmente ela é confundida. Até na hora do autógrafo. E a gente tem um tabu assim, né? O afro. A África tem 56 países. Então imagina dentro de uma senzala, e isso é um dispositivo de colonialidade, né? Que é chamado pelo Fanon, né? África, eu tenho um Nagô, um Malê, alguém de Malê não pode. Eu tenho um Banto, eu tenho o Gifá da Nigéria, né? Várias culturas subvertidas ali. Exatamente. Né? E às vezes sem falar o mesmo idioma. Não, e né? daqui o Malê é muçulmano. E só para aproveitar, tu quer ofender um alemão, é tu chamar ele de gringo. Na região que eu moro, se tu é tido como gringo, e a rigor, eu poderia olhar, mas vocês são da mesma cor. Então, só para as pessoas entenderem, né, que é fácil o cara dizer, não, negro é tudo igual assim, mas e tu branco, meu amigo? Por que tu se diz de etnia alemã? Se tem o italiano que... Sabe, eu acho que essas coisas a gente reflete pouco. Essa simplicidade. É interessante o exemplo europeu, né, que aqui mesmo no Rio Grande do Sul, me lembro que eu dei aula de história no ensino médio muitos anos, e eu cansava de ver meus colegas reproduzindo... bobagens históricas, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais recebeu imigração europeia no Brasil. E
E muitas pessoas, eu já vi também, se orgulhando de suas raízes europeias, genealógicas, etc. Mas eu queria trazer uma questão em cima disso, ainda sobre as profundezas do racismo. Só para não ficar, porque daqui a pouco alguém edita a sua fala e vai dizer que tu é racista contra os brancos. Né? Eu não vejo problema algum, ao contrário. Eu acho que todo mundo tem que ter orgulho das suas origens. O que não é razoável é que as pessoas não compreendam que elas não são únicas. E que foi negado para o povo indígena, para quem é descendente de indígena, né? E quem é pessoa negra, esse passado. E ao não falar de racismo, de causas do racismo, a gente ignora essa história. Apaga. E aí ocorre como aconteceu nesse... E eu já chorei em eventos que a pessoa dizia em alto e bom som que foram seus antepassados que construíram a riqueza daquele local. E eu, sabedor que não era verdade, que só aquela etnia, né? Sim. E ainda aproveitando o ensejo, eu sempre faço questão de sublinhar. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma comunidade muito poderosa, forte ainda, de guaranis e de caigangues, especialmente. Alguns choclens, pouquíssimos charruas, mas é muito comum pessoas da esquerda ignorarem. Estou falando da esquerda, nem falo dos outros, né? Só piora. Mas as pessoas dizem, meu Deus, eu não sabia. Primeiro que existem indígenas aldeados ainda, organizados em comunidades. Segundo, que eles são diferentes. E são absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. E tu falasse aqui das guerras entre os brancos. Eu ouço no cotidiano, graças a Deus, convivo com diferentes etnias, mas é muito comum a pessoa caracterizar o fulano que é polonês, de origem polonesa, o fulano de origem italiana ou de origem alemã, com um rótulo, né? E às vezes, não raro, a gente reproduz esse rótulo. Sim. Né? Que é muito forte. Mas com relação às pessoas negras, a rotulagem ela tem uma lista que é infinita. Que é infinita, né? Basta a pessoa negra contrariar de alguma forma o questionar o seu lugar. Tu é gente boa até tu concordar comigo. Sim, depois que tu... Eu já ouvi no ambiente acadêmico, logo que eu entrei no ambiente acadêmico, eu vi um dia um professor dizer assim, que no Brasil não havia racismo porque o negro sabia seu lugar. Que aliás é uma definição, é uma discussão clássica do Roberto da Mata sobre a questão do lugar, né? Se tu está naquele lugar da estrutura, né? Cada um no seu lugar, fica todo mundo... Então essa questão de que agora, né, foi levantada aqui, que as pessoas estão se atrevendo mais a demonstrar o seu racismo, talvez seja porque o negro anda reivindicando lugares que não... historicamente não eram seus, que a gente... Né, sociologicamente falando, é aquela questão, onde há poder, há resistência, né? Sim. E quando a resistência se movimenta, o poder também se movimenta, né? E eu acho que... eu acredito que seja um pouco por aí. É representativo, né? O negro começou a viajar, começou a ocupar os aeroportos depois do governo Lula. Exatamente. Começou a ocupar as universidades depois do governo Lula. E aí desacomoda. A própria política. As cotas, né, velho? As cotas desacomodam tremendo. Desacomodar é um privilégio, né? Então, não tem nada a ver com... Imagina, eu estudei na PUC, né? E, poxa, foi uma sequência de opressões. Eu quase desisti. Na PUC ainda, que eu trabalhava. Ganhei uma bolsa na PUC. E quase desisti. Mas eu era o único. Aí daqui a pouco eu encontro um grupo de irmãos aqui, né? A coisa fortalece. Eu estava conversando com... Eu estava conversando com o Juliano agora há pouco. Nós estávamos conversando sobre isso. Eu estava me apercebendo, depois de 30 anos de magistério, que eu tive 2 colegas negros ao longo de todos os amigos. Tempos. Tu tem até amigos negros. 2 colegas negros. E olha a situação. Um era professor do teatro e o outro professor de filosofia. Aliás, foi esse professor de filosofia, professor Raul Pinhatário, que me trouxe ao conhecimento de Malcolm X e Frantz Fanon, que eu não havia conhecido na minha formação acadêmica. Aliás, um dos grandes impactos na minha vida acadêmica foi descobrir que Luiz Gama existia. Porque eu gosto de dizer isso também, que é importante. Eu fiz doutorado em História do Brasil, pesquisando século XIX, e nunca tinha ouvido falar em Luiz Gama nos corredores do pós-graduação.
E é interessante observar que o Brasil nasce, quando ele nasce, assim como nação, se constitui com suas primeiras leis, um dos grandes problemas era o chamado fantasma de São Domingos. Que também que alguns chamam de fantasma do Haiti, mas na verdade São Domingos, a linguagem da época, que foi uma revolta de escravos, né, que teve no Haiti, que dizimou a população branca, né? E aí isso me remete a uma outra reflexão de um colega que eu tive, que um dia eu perguntei para ele assim, direto, assim, perguntei pra ele assim, fulano, o que é, Gilberto, como é que é ser negro? Eu queria entender, e ele me deu a seguinte definição. Ele me disse que é tu colocar um perfume francês, pegar o ônibus e a primeira mulher que te vê puxa a bolsa. Assim. Tá? Com isso eu quero pensar junto aqui a questão da profundidade desse racismo. Né? Que ele me deu esse exemplo. Eu coloco um perfume francês, entro e a pessoa me olha. E o quão introjetado esse fantasma de São Domingos está aí, né? O delegado Fernando Sodré, que é chefe de polícia, o primeiro chefe de polícia negro, né, do Rio Grande do Sul. Ele Missioneiro. Missioneiro? É missioneiro. Missioneiro, exatamente. Eu tenho ouvido muito as falas dele e ouço atentamente, né? Ele recentemente defendeu o doutorado, né? Na Unijuí, se não me engano. Sim. No Unijuí. E ele diz na fala dele que o racismo está tão introjetado na nossa sociedade que, inclusive, os policiais negros, né? Eles também começam a desenvolver essa visão. Sim. De ver uma pessoa negra, vamos abordar aquele camarada. Ele disse assim, isso é uma coisa que a gente precisa, entre aspas, naturalizar, porque a nossa sociedade é uma sociedade eminentemente racista. Então, a gente dizer que alguém é racista, ele não tem que ser uma acusação, um xingamento. Tem que dizer assim, olha, a gente é racista. Assim como a gente é machista. Nós 4 aqui, eu tenho certeza que somos machistas em desconstrução. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E as pessoas, elas precisam ser racistas em desconstrução, precisam desconstruir esse racismo. Então, um policial negro, policial militar negro, fardado, ele aborda um elemento negro, mas ele faz questão de dizer, não, eu sou negro, mas eu não sou aquele negro lá. Eu sou esse negro aqui, fardado, policial, tal. Fazer essa diferenciação, essa distinção. Né? Então, eu percebi esse movimento dentro da brigada, né? Que os brigadianos negros, eles... Não, peraí, eu não sou esse negro, eu sou esse negro aqui. Né? Por quê? Justamente porque esse racismo está introjetado, né? Dessa maneira, né? Fortemente nas nossas instituições policiais. A questão que é um dos termos de letramento, né, que é o viés inconsciente, né, ele é muito forte. Viés inconsciente. É muito forte. Ele é inconsciente, inclusive, para o próprio negro. Né? Tanto que a Neuza Santos, ela fez o livro Tornar-se Negro, né, e o Kabengele Munanga, né, que é um grande filósofo africano que veio para o Brasil. Aliás, ele é pai de um ator dessa nova novela, né? Eu olhei assim, uma cara do Munanga, fui pesquisar, é o filho dele, né? A minha mãe disse que tem muitos negros bonitos na novela hoje em dia. E aí ele fala, né, que a raça é uma construção social. E não é só a cor de pele, é uma construção social. E em sendo uma construção social, muitos que são frutos de uma ignorância, eles podem não se tornar negro. Então, mesmo sendo negro, eles podem ter atitudes racistas ou atitudes que refletem o comportamento do branco, que é o modelo ideal. E essa questão do modelo ideal também é uma fonte de estudo. Fanon coloca ali que existe um dispositivo de colonialidade. Colocava, né? Aliás, Fanon, ele fez a tese de mestrado, trabalho de mestrado dele e de doutorado, e os dois não foram aprovados. Ele teve que fazer um trabalho que as pessoas... Era sobre o Édipo Negro, a tese dele? Mas aí... negras são umas caras brancas, aí ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Aí ele teve que depois... E, aliás, os livros de Fanon foram proibidos. Até 1950, 60 não tinha. Então, a história, em termos raciais, ela é recente. Incrivelmente recente. Então, assim, voltando ao tema de segurança pública, né, e a questão do policial negro ou do profissional negro que age como branco, né, ele não teve essa construção social.
E aí ele acaba realmente tendo atitudes brancas, então não adianta. Ou foi desconstruído dentro das instituições policiais. Ou foi desconstruído. E ele tem que trabalhar, ele é refém de muita coisa. Ele tem que trabalhar, ele tem que realmente manter o exercício da função. Aí ele acaba realmente fazendo parte do círculo racista. Porque na brigada, e na polícia, na brigada, né? Vou usar o meu caso aqui, né? A brigada é o seguinte, ó, por que talvez a percepção do racismo ela seja menor dentro da brigada? Porque a farda é a mesma, o corte de cabelo é o mesmo, o regulamento é o mesmo, a comida é a mesma, o sofrimento é o mesmo. Então, todo mundo é o mesmo, velho. A gente é igual aqui. E há uma presença significativa de pessoas negras também dentro das praças. Isso é histórico. Então existe essa percepção assim, não. E é incutido também dentro a gente estuda muito pouco estatística dentro da polícia. Que a estatística talvez fosse nos ajudar nesse sentido, assim, olha... Vamos estudar a estatística aqui, vamos olhar, ver quem é que está sendo mais morto. Os policiais, quem está sendo mais morto dentro dos policiais. A estatística é feita fora, né? A gente, então... eu falo muito da questão do trabalho do Alberto Kopitic, né? Sobre a questão das evidências científicas. A gente não estuda evidências científicas dentro da brigada. Segurança pública? A gente não estuda segurança pública. A gente não estuda evidências científicas dentro da segurança pública. E com uma série de trabalhos... Muitos, cara. Mas isso faz parte... desse comportamento que se normalizou, a meu ver, de não tratar de temas delicados, que vão gerar desconforto. Né? Eu também fui a fundo pesquisar a entrada de mulheres dentro da Brigada Militar. A entrevista do comandante, lá por volta de 1986, eu acho, ele dizia peremptoriamente também que a corporação não era machista, né? A tal ponto que estava admitindo... mulheres, mas eles criaram um regramento específico de como deveriam, inclusive, se comportar as mulheres, né? Um quadro especial, etc. E não raro, no pensamento dos caras, era para atenuar a crítica, a cobrança social. Sim, não era por concepção. Da ausência das mulheres. Mas até hoje, aproveitando esse gancho, né, para não ficar só falando da questão racial, mas também de gênero, há uma compreensão, e isso é fruto da pesquisa que eu fiz, de que ser polícia não é coisa para mulher. A tal ponto que uma das perguntas que eu fazia era a seguinte: você acha que mulher pode ser boa policial assim como os homens podem ser bons policiais? Me impressionou que 100% respondeu da seguinte forma: os homens têm uma vantagem natural, que é a força física, certo? E por conta disso, eles geralmente vão se sobressair como bons policiais, o que deixa, inclusive, resposta das mulheres. A minha segunda pergunta, porque a gente vai adaptando também o questionário conforme as reações. Tu conhece uma mulher policial que seja mais qualificada que outros homens policiais? Todos, 100%, sim. Tá, mas então a primeira resposta aqui... Como é que fica a primeira resposta? A regra... Não, é que tem casos e casos. Né? Então, aí tu vê que a vida real desmonta os preconceitos. Sim. Mas eu quando vocês falam assim de construção social, construção do comportamento coletivo, para mim é muito forte essa frase que o Eduardo Moreira tem usado, né? Que o conhecimento liberta. E ela me acompanha ao longo da vida, né? Eu vejo que todas as leituras de mundo que eu fui aprendendo a fazer foram me libertando. Só que o conhecimento, ele não é um elemento só da racionalidade. Eu acho que isso, para mim, ao menos, é um elemento que eu tenho trabalhado muito, porque a gente acostuma... eu vou ler tantos livros, eu vou ficar bom em tal assunto, né? Eu vou responder... Não é assim. Não é. Inclusive, o lado emocional nosso é construído a partir de dores, de sofrimentos, de alegrias, e isso fica no chamado inconsciente, que é mais de 90%, né, da nossa memória. E isto fala mais alto do que o meu racional. Talvez o meu racional diga, olha, nesse Prosa e Cast aqui eu vou dizer que eu não sou racista, mas um comportamento meu ali na porta vai revelar que eu sou racista. E eu acho que se não descortinar essa subjetividade que nos acompanha,
a gente não resolve os temas que nós temos para resolver. E aí a questão racial, é de gênero, é de classe, que dialoga com o tema que nós estamos falando de segurança pública, criminologia. Eu quero aproveitar, professor, que para mim chamou muito a atenção na criminologia quando eu fui compreender a forma como o Lombroso, no século César Lombroso XIX, diagnosticava o criminoso. E veja que ele, né, todas as abordagens mais qualificadas depois foram suplantando o pensamento dele, mas embora esteja ainda muito vivo o que ele trabalhou, ele ia nas penitenciárias, media os corpos e chegava às conclusões do perfil do criminoso. Então, como ele via... Evidência da evidência. Ele dizia, tá aqui, tá provado. 99% dos caras têm pele de tal cor, media o cérebro. Sim, né? Então tá aqui, ó. Esses caras que são dessa característica vão cair no mundo do crime. Então veja, a evidência científica também pode ser uma furada se tu usar a favor torturar de uma rotulagem. Mas a metodologia científica... Desculpa me interromper. Em 1934, tá, na Constituição Brasileira, colocava o estímulo à educação eugênica. E a eugenia era uma subciência. Tá, que uma das determinações da educação eugênica é que a sociedade brasileira, para evoluir, tinha que embranquecer. E em 100 anos, né, se houver os cruzamentos, né, e tem aquele quadro da a redenção de Cana, né, a sociedade brasileira ser próxima branca. Tá? Isso estava na Constituição Brasileira. E isso é uma subciência. Eugenia, né? A eugenia. Uma subciência que teve uma série de literaturas. Inclusive, Monteiro Lobato foi o principal eugenista do Brasil. Racismo científico. Inclusive, sobre eugenia, eu recomendo o documentário Homo Sapiens, que está disponível no YouTube, que ele faz todo um histórico sobre o surgimento da eugenia e a sua constituição como ciência. Sim, foi. Que, na verdade, não mas enfim. Sim. E é interessante porque esse diretor, que documentarista do Homo Sapiens, ele fez depois, para mim, aquele que eu entendo como o melhor documentário sobre nazismo, que se chama Arquitetura da Destruição, que também aborda a questão médica e a questão artística do nazismo, para demonstrar justamente a profundidade do elemento... A violência depois, do elemento nazista. Homo Sapiens é um documentário que eu não sabia que a eugenia tinha ganhado esse fórum, né? Tão poderoso de ciência. Mas que tal falar de Hegel? Kant. Voltaire. Só uma frase que eu até gravei outro dia. Todos racistas. Todos racistas. O Kant diz assim: os negros africanos não receberam da natureza qualquer inteligência que os coloque acima da tolice. Portanto, a diferença entre as duas raças, negra e branca, é muito substancial. A distância no que diz respeito às faculdades mentais parece ser tão grande quanto a cor da pele. Então, tem outros aqui que o Laurentino traz, grandes pensadores, que inclusive Hegel, por exemplo, aproveitei várias coisas dos ensinamentos dele e tal, mas eu penso que é importante dizer para as pessoas que não necessariamente tu sacrifica o conhecimento de alguém numa área pelo fato dela ser péssima em outra. Claro, mas tem que trazer, há exemplos. Tem que trazer à luz do dia esse tema do racismo, porque a gente está cansado de estudar grandes filósofos, né, intelectuais e tal, que ajudam em determinada área, mas por outro lado, escondem temas tão caros e tão estruturantes assim da opressão, que é o exemplo aqui desses... Inclusive, o chamado pensamento iluminista, né? O liberal, como dizem alguns, que o Jefferson... positivismo. O Jefferson trouxe alguns exemplos incontestáveis, Kant, Hegel, Voltaire, Rousseau. Nenhum deles foi contra a escravidão. Não encontra nenhum texto. Né? Voltaire... Para citar outro que me chamou muita atenção aqui, que era sócio da companhia
de tráfico negreiro, John Locke. John Locke. Né? John Locke. Porque o John Locke, eu sempre utilizei para debater com os liberais, né? Que ele dizia dos limites da propriedade. Isso, limite da propriedade. Que é uma coisa interessante, né? Que tu não acumule tanta riqueza que tu não consiga gerenciá-la. Né? Que esse para ele era o limite do direito de propriedade, ou mais daquilo que tu precisa para usufruir, né? Das tuas necessidades. Bom, o cara era sócio da companhia que traficava. E eu sempre gostei de usar o John Locke também para debater com os liberais, porque tem uma passagem do John Locke que ele diz, no segundo tratado do governo civil, que ele diz que a riqueza que não advém do trabalho não é legítima. Exatamente. E eu dizia, eu ainda desenhava uma mãozinha no quadro, dizia, o trabalho de suas mãos, tá? Se não sair das mãos... Sim, e aí o cara é sócio. E o cara é sócio dos escravos. E é importante fazer essa distinção que o Jefferson trouxe sobre o pensamento iluminista, porque é um pensamento que, de modo geral, é canônico, né? Exatamente. Na academia. E ninguém fala, não, mas... Aliás, fala em canônico, eu sou católico, tá? Mas eu vejo assim, ó, meu Deus do céu. E, aliás, a igreja talvez ela responda mais pelo que eu vou falar, porque os maiores registros sobre o período da escravidão se deram por padres, especialmente jesuítas. E esse livro aqui do Laurentino é um caso. Mas o que me salta aos olhos, né? E eu sou muito admirador da história de Cristo, enfim, até o ponto que sou cristão. Mas é impressionante usar o cristianismo, o exemplo de Cristo, para dizer que as pessoas não tinham almas e precisam ser salvas através da escravização, da tortura, porque daí vão ter redenção num outro mundo. Né? Salvar a alma escravizando o corpo. E isso, para mim, é muito bárbaro, né? Porque a gente que foi educado numa base cristã, e eu aproveito até para registrar aqui um fato da minha família. O meu querido pai, quando completou seus 70 anos e se aposentou, depois de muito trabalho, ele voltou a estudar. E o pai completou o fundamental, frequentou presencialmente o médio. E um dia que ele estava tendo aula de história, o pai me liga e diz, Jefferson, eu acho que tem uma sacanagem aqui na escola. Eu digo, o que houve, pai? O professor de história, pelo jeito, é evangélico. E está destruindo a imagem da Igreja Católica. Mas por quê, pai? Ele está contando que por 1000 anos a igreja botava pessoas na fogueira, torturava, matava e tal. Digo, pai, quem sabe a gente conversa pessoalmente sobre isso. Daí passou uns dias, o meu sogro, que é professor de história, foi junto e começamos Ele chorou, eu até me emociono. E ele disse assim, mas por que os padres nunca me contaram isso? Que loucura. Tu entendeu? E não contaram então veja, o meu pai é uma pessoa branca e tal, e para ele, assim, ó, aquilo ali descortinou, né? O que foi o passado. Não significa, né, que a gente não continue tendo a fé que tem, enfim, mas tu ignorar que a instituição foi responsável, foi base estruturante e não só motivadora, como profundamente convincente, né? Através de toda a teologia que desenvolvia, que aquilo ali era a vontade de Deus. E quem era herege, e por isso as religiões de matriz africana são tão perseguidas até os dias de hoje. Né? A marca de Cã, eu me criei a marca de Cã, né? E o cara amaldiçoado, né? Porque, né, Noé entendeu que ele, a partir de então, não... Essa questão do cristianismo é um tema muito interessante. Eu me considero também uma pessoa cristã, talvez não tão católica quanto o deputado, mas esse fenômeno do papel da igreja, hoje também é uma historiografia que recém está sendo descortinada. O papel da igreja católica brasileira, por exemplo, muito ligada ao Estado, na manutenção da escravidão. É um tema importante. E uma coisa que me salta aos olhos, essa geração agora de racistas que estão surgindo, ela tenta se utilizar da religião e da ciência. Né? Da ciência. É o mesmo dispositivo sempre. Inclusive, esse argumento, que eu acho que a gente tem que enfrentar esse argumento de que na África existia escravização de um povo em relação ao outro. Inclusive, o livro que conclui com o Zumbi dos Palmares, né? E aí ele diz, olha, há indícios, segundo relatos dos holandeses e dos portugueses, que em Palmares existia também escravidão. Não há nenhuma fonte a não ser... né? Pois bem,
eu aqui no parlamento já escutei colegas com muita frequência falar: vocês vêm combater o racismo, mas os negros escravizavam os próprios negros. Gente, elementos históricos do passado, a gente tem que atualizar a leitura e tal. O que eu não aceito, e aí peremptoriamente, tá? Que o hipócrita se utilize de um argumento do passado para continuar e justificar o seu racismo. Isso é intolerável, isso é inadmissível. Porque se é um sujeito, né, que diz, olha, realmente nós somos todos iguais, temos que trabalhar para essa compreensão ser aceita e tal, mas é dado histórico que existia escravização, isso é outra história. Agora, eu ser racista, manter a estrutura verticalizada, desigual, que afasta o homem e a mulher de origem africana de qualquer direito, ou extinguir cotas raciais em nome desse argumento, não dá para admitir. E muitos dos nossos eu vejo que ficam, né, contra a parede e acabam, não, realmente esse argumento é forte, eu vou me entregar. Esse é um movimento bem hipócrita mesmo, que eu tenho visto bastante esse resgate pseudo-histórico, né? Senhores, o nosso tempo escoa. Oh, que pena. E o debate é estrutural e é profundo. E esse tema que o Jefferson trouxe talvez merecesse um prosacast específico, que é o elemento da subjetividade e como ele constrói esse tapete do racismo estrutural. Então, por gentileza, as falas finais, para onde é que nós vamos? Ou como diria o velho Lenin, o que fazer? Bom, eu estava só... Essa coisa do todos somos iguais, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, antes de finalizar aqui, porque, né, lá nos idos do século XVI, quando começou a se construir uma imagem do homem como centro do universo, começou a se dessacralizar, né, e tornar a nosso pensamento mais racional, começou a surgir essa ideia do humanismo, né, de todos somos iguais. Então é que em 1490, né, o Da Vinci, ele criou aquela imagem do homem vitruviano, né, que era do homem perfeito, ideal, tal, né, né? Então, essa coisa de todos somos iguais, ela surge lá, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo na Europa, 1490, aqui no Brasil, escravização em massa de pessoas. Então, somos todos iguais, mas desde que nós sejamos a imagem, né, dos europeus, né? Se a gente for a imagem dos europeus, a gente está num pé de igualdade bom, né? E essa busca, né? Mas então, para finalizar, eu gostaria de agradecer, muito obrigado, deputado Jefferson Fernandes. Merece, muito mais. Pelo carinho desse convite. Ao meu amigo, o professor Celso Rodrigues, né, que eu espero ainda que a gente, por muitos anos, compartilhe ainda os nossos conhecimentos, eu aprendo muito contigo, né? E ao professor Juliano Guedes, né, pela troca de experiência também. Então, eu me sinto muito privilegiado de estar sentado nessa mesa aqui, conversando com vocês. Juliano. Da mesma forma, fantástico, né? Toda a oportunidade de falar um pouco. E letramento racial é isso, né? A gente cria algo que é extraordinário, mas letramento é isso, pegar realmente, sair daquele lugar de conforto que todos nós estamos, né, para reaprender. Acho que foi falando muita coisa bacana que o Jefferson falou de um elemento central de combate ao racismo, que é a decolonialidade, melhor dizendo. Perfeito. Tá? A decolonialidade ela instiga, tá, uma decolonialidade do ser e do saber. Tá? Então, ser e do saber. Tá? Então, toda essa prática eurocêntrica do saber também era questionada. Então, tem que ir daqui a pouco para o terreiro. Tem que ir lá para saber qual é aquela prática. O Antônio Bispo falava, né? Nego Bispo, de contra-colonialidade. Ele ultrapassava um processo de decolonização. Do Fanon, né? Então, eu queria ter ousadia, eu puxei o celular para buscar como poderia encerrar um podcast como esse. Tá? E não mais justo que Oliveira Silveira. Oliveira Silveira. Então ele Grande Oliveira Silveira. Talvez sintetize, tá, o poema dele, clássico dele, né? O que nós viemos falar hoje, né? Que é encontrar as nossas origens, né? Então ele colocou: encontrei minhas origens, em velhos arquivos, livros encontrei. Em malditos objetos, troncos e grilhetas, encontrei minhas origens. No leste, no mar, em imundos tumbeiros encontrei. Em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos, encontrei minhas origens. Na cor da minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, e em meus heróis altivos encontrei. E encontrei-as, enfim,
me encontrei. Esse é o letramento. Bom. Oliveira Silveira. Muito obrigado. Imortalizado nos versos do Rafa Rafuage, né? Isso. O rap dele. Exatamente. Deputado. E claro, desculpa ter interrompido, agradecer sempre a admiração e a presença de estar compartilhando mesmo com o deputado Jefferson Fernandes, que independente das relações que nós temos afetivas, né? Agora mais Fiquei no vácuo. Eu também. Só o Juliano e eu entendemos aqui, ó. Nós vamos ter que começar a compartilhar outro tipo de mesa como diria o professor José Vicente Tavares, com água com borbulha, para a gente poder compreender melhor do que se trata. Mas muito mais que isso, né? Que naturalmente, né? Antes de eu ter relação com minha esposa, já havia muita coisa, muito trabalho dele, né? E foi uma identificação quase que automática de ideias e muito, que tu saiba agora, Jefferson, me inspirou para fazer o que eu estou fazendo. Essa garra, esse modo de argumentação que tu tem, ela é inspirador. Né? De buscar a verdade é inspirador. Que isso talvez nunca saia de ti, né? Porque a luta é dura, né? Luta é dura. Às vezes até um argumento que a gente tem é tanto afrontado que a gente desiste. Mas talvez a gente tenha que dar força uns aos outros para não desistir. Então é um prazer estar contigo na mesa aqui. Com o Dagoberto, meu companheiro, que instigo para nós fazermos trabalhos juntos, assim, a gente foi instigado a uma competição que não é nossa. Uma competição africana, em alguns locais da África, para dizer bem sincero, ela é unida, ela é coletiva, né? Então, se eu estou dando letramento, o Celso está dando, o Jefferson está dando e o Dagoberto está dando ao seu modo, está todo mundo ganhando, né? Então, quem sabe a gente volte a trabalhar junto, né? Aliás, a gente começa a trabalhar junto em algum momento, né? Para a gente crescer nessa pauta, né? E agradecer também, né, ao Celso, que de pronto me convidou e que está realmente fazendo um trabalho maravilhoso, né? Nós precisamos falar de temas polêmicos, mas com uma leveza que tu conduz aqui. Então, muito obrigado por estar aqui. Boa. Que bom. Deputados. Também quero agradecer o Dagoberto, de fato... É curioso dizer, né? Conheci o sujeito na prisão, né? Eu também conheci na prisão. Na penitenciária, né? No velho presídio central. Aliás, esse é um tema que oportunamente a gente tem que tratar aqui. Sim, no podcast, o né? velho presídio central, que sua memória que nos ensine. Velhos novos problemas, velhos problemas. Esse é um tema que eu tenho perseguido aqui dentro da Assembleia. E uma coisa que para mim é um aprendizado permanente, né? Se a gente não fizer o cruzamento dos temas, o entrelaçamento, e nesse caso aqui é segurança pública, junto com o tema racial, de gênero, de classe, a gente não compreende o todo, né? E nesse sentido, Dagoberto, a gente falou bastante aqui de Brigada Militar, e eu tenho focado bastante meu olhar para a Brigada. A Brigada surge, segundo o calendário oficial, em 1835. Exatamente. No auge da escravização no Brasil, né? Exatamente. Da Revolução Farroupilha. Então, esse dado histórico revela por si só a presença da pessoa negra dentro da brigada, né? Ela não era tida como alguém da tropa, ao contrário. Era o Estado evitando que a pessoa escravizada fugisse. E as regras do direito criminal eram só para pessoas negras. Então, esse caldo de cultura tu não dissipa agora em 30 anos de democracia. Né? Então, acho que a gente aprende muito, Juliano. Tuas palavras, para mim, inclusive, me emocionam. Tá? E a gente quer também, como eu disse antes, não só agir com a razão, mas muito com a emoção. Com a emoção também. Renovando esses compromissos, que é fruto do aprendizado que a gente tem. E aí, agradecimentos também para ti, querido professor, doutor Celso Rodrigues. Muito bem, então esse foi o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Se você ficou mais interessado pelo assunto, a gente vai deixar umas referências também a respeito de documentários que abordam o tema do racismo, que aliás é um tema que resta para nós inacabado diante, né, desse fecundo debate. Muito obrigado, até mais.